E hoje tivemos um dia parado para o Bitcoin, enquanto as bolsas americanas subiram forte, as altcoins seguem dando sinais de que podem subir. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos macroeconômicos que são aguardados e podem decidir o rumo do Bitcoin e das criptomoedas nesta semana. Também vou atualizar a situação da análise de sentimento e analisar os gráficos das principais criptomoedas, mas antes de continuar, não deixem de seguir o canal da Aperion aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, seguir o nosso Instagram e também seguir o nosso TikTok. Então, bora para análise. Bem, pessoal, então vamos aí analisar a situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje, começando aqui pelo gráfico. O gráfico diário continua naquele mesmo impasse. O Bitcoin não pode romper para baixo a região ali dos 60 mil dólares. Se isso acontecer, ele forma um topo duplo com alvo lá na região dos 51 mil dólares, mas não aconteceu até agora. O Bitcoin está muito parado nos últimos dias. Eu vou explicar daqui a pouco o possível motivo para isso estar acontecendo. Mas o fato aqui é que, enquanto que a gente não vê o Bitcoin romper ou 60 mil dólares para baixo ou 73.800 para cima, a gente fica sem direção para o Bitcoin, para o mercado. Então, fica tudo meio parado, tá? Por enquanto, a gente ainda não teve uma decisão aqui no gráfico diário. No gráfico de uma hora, não estou conseguindo ver padrões gráficos aqui, tá? A gente pode forçar aqui, desenhar, sei lá, um retângulo aqui, ou talvez um triângulo assimétrico, um triângulo simétrico, né? Não sei, tá talvez um triângulo ascendente, mas ainda não está bem definido. Então, assim, tá muito gráfico aqui, não está dizendo muita coisa. Aquele fundo duplo que eu comentei com vocês no domingo, que estava projetando o Bitcoin de 67 mil dólares, estava um fundo duplo bem estranho, mas foi lá, né, o Bitcoin já bateu o alvo. Tá? E agora, sim, tá difícil desenhar algum padrão gráfico novo aqui no gráfico mais curto. Tá? Então, para curto prazo aqui, a situação segue bastante indefinida. E eu acredito que as respostas que a gente precisa nesse momento, elas não vão vir do Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin ele tá no impasse, galera. O pessoal não tá querendo abrir posições, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu acho que vai vir daqui, ó. O mercado americano, meus amigos, está bombando, tá? Essa semana tá sendo uma semana boa nas bolsas americanas, subindo forte, depois de uma queda bastante acentuada no SP500, a maior queda do ano para as bolsas americanas, tá? Uma correção bem forte. E hoje o Bitcoin está subindo, né? A gente consegue ver aqui que, aliás, o SP500 está subindo, o Bitcoin nem tanto. Mas, galera, isso na minha visão aconteceu por causa de alguns eventos que ocorreram hoje. Eu me refiro a dados macroeconômicos que nós tivemos hoje. Hoje teve a divulgação ali dos dados do PMI industrial de abril, tá? Que veio abaixo da expectativa lá para os Estados Unidos. O PMI do setor de serviços também que veio abaixo da expectativa, meus amigos. Tivemos vendas de casas novas nos Estados Unidos de março, que veio acima da expectativa. Mas o que a gente tem aqui, galera? Os dados de abril parecem mostrar uma contração tanto no setor de serviços, aliás, no setor industrial. O setor de serviços não teve contração, mas cresceu menos do que o esperado. Então, PMI abaixo de 50, como que a gente teve aí para o PMI industrial de abril, sinaliza que o setor industrial desacelerou. Os gerentes de compra fizeram menos pedidos no mês de abril, que pode sinalizar uma desaceleração da economia. Tá? O PMI do setor de serviços veio acima de 50, mostrando uma expansão, mas veio bem abaixo da expectativa de 52 e abaixo dos 51,7 de março. Tá? Então, assim, o que esses dados mostram é a economia dos Estados Unidos parece estar perdendo tração, e se a economia dos Estados Unidos parece estar perdendo tração, os investidores começam a entender que os juros podem começar a cair aí em setembro, talvez, tá? Volta à mesa aquela velha discussão de corte de juros em setembro, tá? E galera, eu sinceramente acredito que esse ano vai ser isso, tá? Aparece dados aí que mostram a economia fraca, que mostram a inflação caindo, o mercado vai começar a discutir queda de juros logo, tá? E aí o mercado fica alegre, sobe, aí quando vier dado de inflação acima da expectativa, quando sair dados mostrando a economia crescendo muito, o mercado vai se assustar com medo de a inflação voltar e vai achar que não vai ter corte de juros. Eu acho que a gente vai ficar nessa situação o ano inteiro aí, tá? Isso acaba impactando o Bitcoin, querendo ou não, o Bitcoin acompanha aí o que está acontecendo com as bolsas americanas, tá? Amanhã a gente não tem nada aí de relevante em termos de dados macroeconômicos, mas nessa semana o dia mais importante é sexta-feira, tá? Que vai sair o dado de inflação que o Fed mais olha, que é o núcleo do índice de preços PCI, tá? Então o mercado está todo ansioso, aguardando. Existe a possibilidade desse dado da sexta-feira vir melhor do que o esperado, porque muitos dos inputs, muitos dos componentes que são usados para calcular o PCI, eles vêm
eles são os mesmos que são usados para calcular o PPI, tá? Que é o índice de preço ao produtor, outra métrica de inflação, e o último PPI veio abaixo da expectativa, tá? Então, o mercado fica um pouco animado com isso, mas a gente tem que aguardar e ver, tá? Então, amanhã eu acho que o que pode pegar aí no mercado americano são os balanços, né? Se a gente for aqui para os balanços, hoje tivemos balanços aí corporativos lá dos Estados Unidos, tá? Um dos destaques foi o da Tesla, que veio pior do que o esperado, mas no geral aqui a maioria das empresas lá dos Estados Unidos estão apresentando ainda balanços melhores do que o esperado. Amanhã a gente vai ter aí mais balanços importantes, galera, da Meta, tá? Essa semana é a semana que sai os balanços das Big Techs, IBM, empresas aí extremamente importantes e que costumam fazer preço nos mercados. Então, fiquem de olho aí, porque dependendo de como um balanço desse sai, se ele sai muito diferente do que o mercado está esperando, a gente pode ter respostas aí inesperadas, aí o mercado pode fazer movimentos bruscos, tá? E aqui em termos de análise de sentimento, a gente tem uma situação aí bem típica, né? É o que eu falei, pessoal. Eu acho que essa maresia, não maresia, né? Esse marasmo do mercado aí nos últimos dias se dá principalmente por causa disso aqui que a gente está vendo, tá? Eu vejo aqui o Open Interest muito baixo, e desde aquele dia lá que ocorreu aquele ataque do Irã contra Israel, o Open Interest simplesmente não sai do lugar mais, tá? Ele está muito baixo, isso mostra que o pessoal não está abrindo novas posições. Se as pessoas não abrem novas posições, as baleias ficam sem motivação para mexer o mercado, para jogar ele para um lado. Eu acho que está todo mundo esperando para ver se o Bitcoin vai romper os $60 mil ou não, esperando aí esses dados macroeconômicos, e nisso ninguém abre posição e o mercado fica nesse impasse. O long short ratio está perto de 1, tá? Então, os indicadores aqui do TRDR estão meio que neutros, enquanto que o Liquidation Rate Map aqui da Highblock, aquele que acertou nos últimos dias, galera, eu vim aqui e falei, galera, ó, o Liquidation Rate Map está mostrando aqui que temos bastante liquidez nos 67 mil, existe probabilidade do Bitcoin ir. E vejam, ele foi no 66, 67 mil, pegou a maior parte daquela liquidez, tá? E agora ele mostra liquidez para todo lado aqui, mas muito pouca, tá? Se eu fosse escolher, se eu fosse uma baleia, tivesse que escolher, vou liquidar os vendidos ou os comprados agora, eu iria tentar liquidar os comprados, tá? Porque teria um pouco mais de liquidez aqui abaixo, já consumiu a maior parte da liquidez que está acima, mas não tem nada garantido, tá? Vai depender de onde que vai surgir liquidez, porque a gente está vendo só liquidação, 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 e o pessoal não está abrindo novas posições, tá? Então, a gente fica nesse impasse aí com o mercado de criptomoedas, não está acontecendo nada de novo e a gente fica aí aguardando, tá? Se eu ver algum ponto de liquidez surgindo aí no Bitcoin nas próximas horas, eu jogo lá no canal do Telegram, então não deixem de seguir o nosso canal no Telegram. E também temos que dar uma passada aqui na situação das altcoins, galera. Vamos falar aí do que está acontecendo aí com a Ethereum. A Ethereum tinha formado um triângulo descendente nos últimos dias, tá? Tava quase rompendo, mas não rompeu, invalidou, mas ainda tem aquela bandeira de baixa que projeta Ethereum em $2.500, tá? É lógico que Ethereum, criptomoedas, altcoins dependem do que o Bitcoin vai fazer, tá? Mas no geral, a Ethereum ainda permanece com um viés aqui baixista, tá? Vamos falar aqui também da Solana, vamos ver o que está acontecendo com o gráfico dela. Solana, galera, sem padrões gráficos aqui no diário, ela se segurou naquele suporte do 128, tá? E agora a gente tem que ver aqui nos tempos gráficos mais curtos para ver se a gente encontra algum padrão. Ela está rompendo para cima um fundo duplo, tá? Se a gente olhar aqui, a gente consegue desenhar e ver aqui um fundo duplo, padrão de reversão de tendência, reveste a tendência de baixa para uma tendência de alta. Se a gente fizer aqui a projeção desse fundo duplo, a gente vê alvo para Solana lá na região de aproximadamente $192, tá? Então, Solana pode subir, é o que o gráfico está dizendo, tá? Mas é o gráfico de uma hora, né, pessoal? Tudo vai depender do que vai acontecer com o Bitcoin nos próximos dias, tá? Cardano, galera, tinha caído, chegou numa região de suporte, tá? Ali região dos 44 centavos que eu tinha falado nos últimos dias que ela não podia perder de jeito nenhum, ela chegou e formou aqui também um fundo duplo, tá? Se a gente fizer a projeção aqui desse fundo duplo que a Cardano fez, tá com alvo ali nos 56 centavos de dólar, então Cardano pode subir aí nos próximos dias ou horas. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, galera, além da ADA Cardano, né, já comentamos a Solana, BNB, tá? BNB tinha rompido um padrão feio para baixo nos últimos dias aí, né? Uma cunha ascendente, tá? Mas ela recuperou quase tudo, tá? E se a BNB passar acima ali dos $630, pode desconsiderar essa cunha aqui, tá? Tudo depende do que vai acontecer com o Bitcoin, mas com o humor do mercado melhor nos últimos dias, isso aqui pode facilmente ser descaracterizado, tá? Então,
essa é a situação da BNB. Temos que falar aqui também da Matic, que é outra criptomoeda aí que o povo ama, né? Matic está se segurando bem aí na região de suporte, tá? Ela não formou o topo duplo por enquanto. Ela começou a romper ali com alvo nos 50 centavos de dólar, mas o Bitcoin deu uma ajuda aí para as altcoins, né? Se a gente olhar o gráfico da Matic aqui, ela está prestes a romper para cima. Um fundo duplo também, tá? Ainda não rompeu, mas se ela conseguir romper a região ali dos 75 centavos de dólar, vai formar um fundinho duplo com alvo para Matic ali na região de aproximadamente 89 centavos de dólar, tá? Então, Matic tá legal aí de gráfico, pode subir se o Bitcoin der uma trégua nos últimos dias, o que é um pouco difícil de saber se ele vai subir ou vai cair. Primeiro, porque não temos muita liquidez de nenhum dos lados. Segundo, porque isso está dependente de eventos principalmente macroeconômicos, como o da sexta-feira, né? Então fica muito difícil aí de você ter um viés mais fácil aí para o mercado, tá? Então a situação da Matic é essa, tá? A XRP, vamos ver aqui se tem alguma coisa nova no gráfico dela. XRP rompeu para cima aqui um fundo duplo também, tá? Eu acho que ela já bateu o alvo, vamos ver aqui. XRP já bateu o alvo, tá? O alvo era nos 57 centavos, então é isso aí, galera. Infelizmente infelizmente não, né? A gente não tem tantos padrões gráficos muito bem definidos em tempos gráficos maiores. Em tempos gráficos menores, as altcoins estão dando sinais, aí a maioria delas que podem subir um pouquinho nos próximos dias ou horas, tá? Vamos ver aí como vai ficar a situação do mercado. Os dados macroeconômicos da quinta e principalmente da sexta-feira eu acho que serão decisivos aí para o Bitcoin tomar um rumo, beleza? No mais, desejo a todos aí uma excelente noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!